Existe uma ideia que muita gente está comparando sem perceber. A ideia de que na era da inteligência artificial aprender programação deixou de fazer sentido. Como se agora fosse só abrir uma ferramenta de IA, pedir um código, copiar, colar e pronto. Mas a verdade é que isso é uma visão muito superficial do que está acontecendo. A IA não acabou com a necessidade de bons programadores. Ela aumentou a diferença entre quem só sabe escrever código e quem realmente entende o que está construindo. Essa diferença vai ficar cada vez mais clara, porque daqui para frente o mercado não vai valorizar tanto a pessoa que apenas decora comandos, copia exemplos ou sabe seguir tutoriais. Isso a IA já consegue ajudar muito bem. O mercado vai valorizar quem consegue pensar, decidir, analisar, corrigir, conectar ideias e transformar problemas reais em soluções que funcionam. E é aqui que muita gente se confunde. Ser programador na era da IA não significa competir com a IA, significa aprender a trabalhar melhor com ela. Mas para fazer isso, você precisa desenvolver habilidades que vão muito além de simplesmente saber uma linguagem de programação. Porque a IA pode gerar código, mas ela não entende o contexto da sua empresa como você entende, ou deveria entender. Ela não conhece o usuário real como você pode conhecer. Ela não sabe sozinha qual decisão técnica faz mais sentido para o momento do projeto. Ela pode sugerir caminhos, mas ainda precisa de alguém capaz de avaliar se aquele caminho é bom, seguro, escalável e realmente útil. Eu sou Marcos, minha formação e atuação é na área de tecnologia e hoje vamos falar sobre 5 habilidades que você precisa desenvolver se quiser ser programador na era da inteligência artificial. Vem comigo. Não habilidades genéricas, não frases bonitas, mas habilidades que na prática fazem diferença para quem está começando, para quem quer entrar na área e também para quem não quer ficar para trás. A primeira habilidade é aprender a pensar em problemas, não apenas em código. Isso parece simples, mas é um dos maiores erros de quem começa em programação. Muita gente acha que programar é abrir o editor e sair escrevendo código. Mas na prática, escrever código é só uma parte do trabalho. Antes do código existe um problema. E se você não entende bem o problema, você pode até criar uma solução bonita, mas ela pode resolver uma coisa errada. É como chamar um pedreiro e pedir para ele construir uma parede sem explicar que, na verdade, você precisava dividir o ambiente, melhorar a acústica ou resolver um problema de segurança. A parede pode ficar perfeita, mas talvez ela não resolva o que você realmente precisava. Com programação acontece a mesma coisa. Você pode criar uma tela, uma API, uma automação, um banco de dados, um sistema inteiro, mas se você não entendeu a dor real, o código pode virar apenas uma resposta técnica para uma pergunta mal feita. E a IA piora esse problema quando a pessoa não sabe pensar, porque agora ficou muito mais fácil pedir. Crie um sistema de login. Faça uma função para calcular isso. Monte uma API para cadastrar usuários. E a IA vai entregar alguma coisa. Só que a pergunta mais importante vem antes. Por que esse sistema precisa existir? Quem vai usar? O que pode dar errado? Qual é o fluxo real? Quais dados precisam ser protegidos? Esse login precisa de recuperação de senha? Precisa de autenticação em 2 etapas? Precisa lidar com usuários bloqueados? Precisa registrar tentativas de acesso? Percebe? O código vem depois. A habilidade real está em quebrar o problema em partes menores e olhar para uma situação confusa e conseguir dizer: calma, antes de escrever qualquer coisa, vamos entender o que precisa acontecer. Essa é uma habilidade que a IA não substitui facilmente, porque ela depende de contexto, intenção e julgamento. E quanto mais você desenvolve isso, melhor você usa a IA, porque você para de pedir coisas vagas e começa a pedir coisas mais inteligentes. Em vez de dizer apenas faça uma API, você começa a dizer crie uma API para cadastrar usuários, considerando validação de e-mail, senha criptografada, tratamento de erros, retornos padronizados e separação entre controller, service e repository. Olha a diferença.
A IA pode até escrever parte do código, mas quem estruturou o raciocínio foi você. E esse é o ponto. Na era da IA, quem só pede código recebe código genérico. Quem entende o problema consegue usar a IA para acelerar uma solução melhor. A segunda habilidade é desenvolver base técnica de verdade. E aqui talvez esteja o ponto mais importante para quem está começando. A IA pode te ajudar a programar mais rápido, mas ela não substitui fundamentos. Na verdade, ela torna os fundamentos ainda mais importantes. Porque quando a IA gera um código, alguém precisa saber se aquele código faz sentido. E se você não entende lógica, estrutura de dados, banco de dados, HTTP, APIs, segurança, arquitetura básica, versionamento e funcionamento da web, você fica refém da resposta. Você não sabe se está certo, você torce para funcionar. E torcer para funcionar não é engenharia de software. É tentativa e erro disfarçado de produtividade. Imagine que você está usando um GPS. O GPS pode te mostrar o caminho, mas se você não tem nenhuma noção de direção, não sabe ler placas, não entende quando entrou em uma rua estranha e não percebe quando está indo para um lugar perigoso, você fica completamente dependente da ferramenta. Ele aproveita a tecnologia, mas continua tomando decisões. Se o GPS manda entrar em uma rua bloqueada, ele percebe. Se o trajeto parece estranho, ele questiona. Se existe um caminho melhor, ele ajusta. Com a IA e programação é a mesma coisa. A IA é um GPS poderoso, mas você ainda precisa saber dirigir. E dirigir nesse caso é entender os fundamentos. Muita gente quer pular essa parte. Quer ir direto para frameworks, bibliotecas, ferramentas modernas, inteligência artificial, automação, agentes, deploy, cloud. Tudo isso é importantíssimo, mas sem base a pessoa constrói conhecimento como se estivesse empilhando caixas em cima de uma mesa fraca. Uma hora cai, e geralmente cai quando aparece o primeiro difícil, porque quando tudo funciona, qualquer pessoa acha que sabe programar. O problema começa quando dá erro, quando a tela não renderiza, quando a API retorna 500, quando o banco salva duplicado, quando o usuário consegue acessar o que não deveria conseguir, quando o código funciona na sua máquina, mas quebra em produção. E aí aparece a diferença entre quem decorou comandos e quem entende o que está acontecendo. A base técnica é o que permite conversar com uma IA de forma mais inteligente. É o que permite pedir explicações melhor, é o que permite revisar o código, é o que permite não aceitar qualquer resposta. E também é o que protege você de virar apenas um operador de ferramenta. Porque ferramentas mudam o tempo todo. Hoje é uma IA, amanhã é outra. Hoje é um framework, amanhã aparece um novo. Mas fundamentos dura muito mais. Lógica continua sendo lógica. HTTP continua sendo base da web. Banco de dados continua tendo modelagens, consultas, índices, relacionamentos e consistências. Segurança continua importando. Arquitetura continua importando. Código legível continua importando. Então, se você quer ser programador na era da IA, não pense que a base ficou menos importante. Ela ficou mais valiosa. Porque agora qualquer pessoa consegue gerar código, mas nem todo mundo consegue entender, corrigir e melhorar esse código. A terceira habilidade é aprender a se comunicar bem. E talvez isso surpreenda muita gente, porque ainda existe aquela imagem antiga do programador isolado que fica em silêncio escrevendo código o dia inteiro. Mas no mundo real, programação é comunicação toda. Você se comunica com pessoas, se comunica com o time, se comunica com o produto, se comunica com o design, se comunica com clientes e também se comunica com a IA. Quando você escreve um código, você também está se comunicando com outros programadores que vão ler aquele código depois, inclusive com você mesmo no futuro. E na era da IA, a comunicação ficou ainda mais importante, porque a qualidade da resposta que você recebe depende muito da qualidade do pedido que você faz. Se você pede de qualquer jeito, recebe uma resposta de qualquer jeito. Se você explica melhor o contexto, define restrições,
mostra exemplos, descreve o objetivo e deixa claro o que espera, a IA trabalha muito melhor. É como conversar com um estagiário que faz as coisas muito rápido, que sabe muita coisa, mas que não conhece o seu projeto. Se você só diz, resolve isso, ele pode até tentar, mas talvez resolva errado. Agora, se você explica o problema, mostra onde está o erro, diz qual comportamento esperado, qual linguagem está usando, qual estrutura do projeto e qual regra de negócio precisa respeitar, a chance de vir uma boa solução aumenta muito. E isso não vale só para IA. Vale para trabalho em equipe. Um programador que se comunica bem evita retrabalho. Consegue explicar uma decisão técnica, consegue pedir ajuda sem parecer perdido. Consegue documentar uma ideia, consegue dizer não quando algo não faz sentido. Consegue negociar prazos com mais maturidade. Consegue transformar algo técnico em uma explicação que uma pessoa não técnica consegue entender. E isso é muito raro. Muita gente acha que crescer na carreira é apenas saber mais código. Mas em muitos casos, o que trava a evolução de um programador não é só técnico, é a dificuldade de explicar o que está fazendo. A dificuldade de entender demanda, é a dificuldade de alinhar expectativa, é a dificuldade de escrever uma mensagem clara. É a dificuldade de perguntar direito e quando você começa a trabalhar com IA, isso fica ainda mais evidente. Porque prompt, no fundo, é comunicação. Não é mágica, é a capacidade de transformar uma intenção em uma estruturação clara. E quanto melhor você comunica, melhor você consegue usar qualquer ferramenta. Você não precisa falar bonito, você não precisa escrever difícil. Na verdade, é o contrário. Boa comunicação é clareza, é dizer o necessário de forma simples, é organizar pensamento, é evitar ambiguidade, é exemplificar o contexto antes de pedir a solução. E para um programador, isso vale ouro, porque o código ruim muitas vezes nasce de comunicação ruim. Uma demanda mal explicada vira uma funcionalidade mal construída. Uma regra de negócio confusa vira um bug, uma decisão técnica não documentada vira dor de cabeça no futuro. Então, se você quer se destacar na era da IA, aprenda a programar melhor sim, mas também aprenda a explicar melhor. Aprenda a escrever melhor, aprenda a perguntar melhor, aprenda a ouvir melhor, porque a IA pode gerar código, mas ela não vai substituir a sua capacidade de entender pessoas e traduzir necessidades em soluções. A quarta habilidade é desenvolver senso crítico. Essa talvez seja a habilidade que separa quem usa IA como ferramenta de quem é usado pela ferramenta. Porque a IA responde com muita confiança. E esse é o perigo. Ela pode aceitar, pode ajudar muito, pode acelerar seu trabalho, mas também ela pode inventar uma função que não existe, pode sugerir uma biblioteca desatualizada, pode criar um código inseguro, pode resolver um problema simples com uma solução exagerada, pode ignorar detalhes importantes, pode entregar algo que parece certo, mas quebra em um caso específico. E se você não tem senso crítico, você aceita, copia, cola, testa uma vez e acha que está pronto. Só que programação profissional não funciona assim. Um código não precisa apenas funcionar no caso feliz. Ele precisa lidar com erros, precisa ser legível, precisa ser seguro, precisa ser testável, precisa respeitar o contexto do projeto, precisa ser mantido por outras pessoas, precisa continuar funcionando quando o sistema cresce. Senso crítico é olhar para uma solução e perguntar: isso realmente resolve o problema? Existe um jeito mais simples? Esse código está seguro? Essa resposta faz sentido? O que acontece se o usuário fizer algo inesperado? Essa dependência é necessária? Esse padrão combina com o projeto? Isso vai dar problemas depois? Percebe como essas perguntas mudam tudo? A IA pode te dar uma resposta, mas você precisa saber investigar. É como receber uma notícia na internet. Só porque apareceu bem escrita, com segurança e com aparência profissional, não significa que é verdade. Você precisa checar a fonte,
precisa comparar, precisa entender o contexto. Com o código gerado por IA é a mesma coisa. Não basta parecer certo, precisa ser verificado. E isso vale especialmente para quem está começando, porque iniciantes geralmente olham para um código gerado e pensam: se está complexo, deve estar certo. Mas muitas vezes é o contrário. Às vezes a melhor solução é a mais simples. Às vezes a IA cria uma estrutura enorme para resolver algo pequeno. Às vezes ela mistura conceitos. Às vezes ela gera uma solução que funciona, mas é difícil de manter. E o seu papel é questionar, não questionar por desconfiança cega, mas questionar com inteligência. A IA deve ser tratada como uma assistente, não como uma autoridade final. Ela pode sugerir, você decide. Ela pode acelerar, você valida. Ela pode explicar, você compara com a documentação. Ela pode criar testes, você analisa se os testes fazem sentido. E quanto mais senso crítico você desenvolve, mais produtivo você fica. Porque você deixa de ser alguém que apenas recebe respostas e passa a ser alguém que conduz o processo. E isso é muito importante. Na era da IA, o programador que aceita tudo sem revisar se torna frágil. O programador que sabe avaliar se torna mais forte. A quinta habilidade é aprender continuamente. Eu sei que isso parece óbvio. Toda área exige aprendizado, mas em tecnologia isso é ainda mais intenso. Com a IA, essa velocidade aumentou, novas ferramentas aparecem, novos modelos surgem, novas formas de trabalhar se espalham. Coisas que antes pareciam futuristas começaram a virar rotina. E isso pode assustar, principalmente quem está começando. A pessoa olha para a programação e pensa: eu tenho que aprender lógica, linguagem, banco de dados, front-end, back-end, Git, deploy, cloud, IA, segurança, testes, arquiteturas. Parece infinito. Mas aqui existe uma mudança de mentalidade importante. Você não precisa aprender tudo de uma vez. Você precisa aprender a aprender. Essa é a habilidade real, porque quem aprende a aprender consegue se adaptar. Hoje você pode estudar JavaScript, amanhã pode precisar entender Python, depois pode trabalhar com banco de dados, depois pode usar IA para automatizar parte do fluxo, depois pode precisar revisar uma arquitetura. O ponto não é decorar tudo, é saber construir conhecimento. É saber pesquisar, é saber ler documentação, é saber fazer perguntas melhores, é saber praticar. É saber criar pequenos projetos, é saber errar sem desistir, é saber identificar o que é prioridade agora e o que pode ficar para depois. A IA ajuda muito nisso, ela pode explicar o conceito de várias formas. Pode criar exemplos, pode comparar tecnologias, pode simular entrevistas, pode revisar seu código, pode apontar melhorias, pode te ajudar a montar um plano de estudos, mas ela não faz a parte mais importante por você. Ela não cria consciência no seu lugar, ela não pratica por você, ela não sente a dificuldade e passa por ela, ela não transforma a explicação em experiência real sem você colocar a mão na massa. E esse é um ponto que muita gente esquece. Aprender programação não é só consumir conteúdo, não é só assistir vídeo, não é só pedir explicação para IA. Você precisa construir, mesmo que pequeno, mesmo que simples, mesmo que feio no começo. Porque só quando você constrói, os problemas aparecem. E são os problemas que fazem você aprender de verdade. Você entende melhor uma API quando tenta consumir uma. Você entende melhor banco de dados quando precisa modelar uma tabela. Você entende melhor autenticação quando tenta proteger uma rota. Você entende melhor Git quando precisa desfazer um erro. Você entende melhor arquitetura quando o código começa a ficar bagunçado. Aprender continuamente não significa correr atrás de toda novidade. Isso é um erro muito comum. A pessoa vê uma ferramenta nova e acha que precisa largar tudo para aprender aquilo. Depois aparece outra, e outra, e outra. No final ela sabe um pouco de tudo, mas não consolidou nada.
Aprender bem também envolve escolher o que não aprender agora. É entender que fundamentos vêm antes de moda. É usar novidades como complemento, não como substituto da base. A era da IA vai premiar quem consegue se adaptar sem perder profundidade. Quem consegue usar ferramentas novas sem abandonar o raciocínio. Quem consegue aprender rápido, mas também construir uma base sólida. E essa combinação é poderosa. Agora, juntando tudo, olha como essas 5 habilidades se conectam. Pensar em problemas te ajuda a entender o que precisa ser resolvido. Base técnica te ajuda a construir e validar soluções. Comunicação te ajuda a trabalhar com pessoas e com a própria IA. Senso crítico te impede de aceitar qualquer resposta como verdade. Aprendizado contínuo te mantém relevante em um mercado que muda o tempo todo. Percebe que nenhuma dessas habilidades é apenas sobre escrever, decorar código. Esse é o grande ponto. A programação está mudando, mas isso não significa que o programador acabou. Significa que o tipo de programador valorizado está mudando. Antes, muita gente conseguia se destacar apenas por saber escrever código que funcionava. Agora, com a IA ajudando a escrever código, o diferencial começa a subir de nível. O diferencial está em saber o que pedir, saber por que pedir, saber validar o que recebeu, saber adaptar para o contexto real, saber explicar, saber decidir, saber melhorar, saber aprender. E a IA pode ser uma ameaça para quem só quer copiar e colar sem entender, mas pode ser uma vantagem enorme para quem quer evoluir de verdade, porque ela acelera o estudo, acelera testes, acelera protótipos, acelera explicações, acelera revisões, acelera ideias. Só que aceleração sem direção também pode te levar mais rápido para o lugar errado. Por isso a pergunta não é apenas qual linguagem devo aprender para não ser substituído pela IA. A pergunta melhor é: que tipo de profissional eu estou me tornando enquanto uso uma inteligência artificial? Você está usando IA para fugir dos fundamentos ou está usando IA para entender melhor? Você está pedindo respostas prontas ou está usando as respostas para aprender o raciocínio? Você está copiando o código sem revisar ou está treinando a sua capacidade de análise? Você está tentando parecer produtivo ou está realmente evoluindo? Essas perguntas importam, porque a era da IA não elimina o esforço, ela muda o tipo de esforço. Menos esforços repetitivos, mais esforço de pensamento. Menos tempo procurando sintaxe simples, mais tempo entendendo arquitetura, regra de negócio, segurança, experiência do usuário e qualidade da solução. Para quem está começando, isso é uma ótima notícia, porque você não precisa entrar na área fingindo que sabe tudo. Você precisa construir base, praticando com consistência e aprendendo a usar as ferramentas certas com inteligência. A IA pode estar do seu lado nesse processo, mas ela não substitui sua responsabilidade de aprender. Então, se você quer ser programador na era da IA, não tente virar uma máquina de escrever código. Tente virar alguém que entende problemas e constrói soluções. Esse é o caminho, porque código cada vez mais vai ser gerado com a ajuda de ferramentas. Mas bons julgamentos, boas decisões e boas soluções ainda vão depender de pessoas preparadas. E no fim, talvez a grande habilidade não seja apenas aprender programação. Talvez seja aprender a pensar como alguém que resolve problemas com tecnologia. Deixe seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Seguimos evoluindo um passo tecnológico por vez.